Bora fazer um devocional comigo, meu povo? Aqui estou me preparando para começar mais um devocional numa manhã bela que o Senhor está nos dando aqui hoje. E eu quero trazer vocês comigo porque eu quero fazer simples, eu quero fazer, sabe, sem grandes coisas, sem ficar escrevendo várias coisas, sem super pesquisar muitas coisas. Quero fazer uma coisa mais simples hoje. Eu tenho certeza que pode te inspirar, te incentivar, te ajudar a começar a fazer o seu devocional por aí também, só você e Deus, e te mostrar que é simples, te mostrar que é fácil. Esse é um canal em que você encontra muitos devocionais e muitas dicas para a sua vida devocional. E a minha intenção é sempre te fazer perceber o quanto não é tão difícil, não é uma coisa tão absurda que você não consiga fazer, não é uma coisa que te paralise toda a vida, porque, nossa, você vai gastar super tempo fazendo isso. Dá para fazer de uma forma básica e simples e não tão extensa. Se você separar meia hora do seu dia, você faz um devocional maravilhoso, ainda dá tempo de orar ao Senhor e realmente começar o seu dia ou terminar o seu dia, não sei a hora que você vai fazer, da melhor maneira possível. Então vem comigo, eu já tenho aqui um texto separadinho para ler. Eu li essa semana a 1 Pedro inteira, então eu resolvi que eu vou ler agora a 2 Pedro inteiro. Não é um texto super extenso, né? Apesar de ser o nome do livro inteiro, não são muitos capítulos, ó. Então eu li 1 Pedro de uma vez, foram 5 capítulos. Hoje eu quero ler 2 Pedro, que são 3 capítulos só. Então eu vou aqui, né, ler tudinho e depois eu compartilho com vocês aquilo que o Senhor fala comigo, mas claro, antes disso eu vou orar aqui. Eu sempre faço isso, sempre direciono e aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Antes de ler, ore ao Senhor para que Ele te direcione, para que Ele te conduza ali no entendimento daquela palavra. Às vezes a gente vai ler uma palavra que a gente já leu várias vezes, mas ela pode ser renovada na nossa mente e de acordo com aquilo que a gente está passando no momento, o Senhor fala coisas totalmente novas e diferentes. Então é muito importante que a gente dedique esse tempo ao Senhor de fato e busque dele a direção para o entendimento, para o crescimento ali, né, espiritual, de acordo com aquela leitura. Então, vamos orar aqui comigo, ora aí juntinho, já pega a sua Bíblia, abre aí 2 Pedro e vamos fazer um devocional comigo. Senhor, muito obrigada por esse momento, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra com os meus irmãos, com as pessoas que aqui estão me acompanhando. Eu sou grata ao Senhor por cada vida que aqui está, porque isso significa que as pessoas estão sedentas pelo Senhor, que elas estão realmente buscando se aproximar do Senhor, e isso alegra meu coração. Eu oro para que esse seja o desejo que cada um aqui tenha dia após dia, um desejo ainda mais intenso, mais profundo, por aprender do Senhor, por crescer com o Senhor, por ter mais do Senhor. E eu oro para que nessa manhã aqui o Senhor esteja falando comigo, tratando do meu coração, me ensinando, me conduzindo, direcionando aquilo que o Senhor de fato quer fazer para mim, quer fazer em mim, quer fazer através de mim. Fala comigo aqui através da tua palavra, me mostra, me direciona naquilo que eu preciso saber nesse dia, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, terminei de ler aqui o livro, os 3 capítulos, e no final dele eu já tenho uma conclusão sobre o que se trata, né, essa carta que foi escrita por Pedro lá atrás. Porque no finalzinho, então, ele vai falar aqui, ó, várias vezes, né, na verdade, ele fala: portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Também ele vai falar no começo do capítulo 3. Essa é a minha segunda carta. Em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza
né? Então a intenção dele é alertar os irmãos ali, é realmente mostrar para eles o que é a verdade, o que não é a verdade, ajudá-los a realmente analisar o que eles veem, o que eles fazem, pensar toda a vida deles com muita clareza para que eles permaneçam firmes. Então a gente já entende aqui, lendo o livro inteiro, o propósito da carta. Às vezes a gente lê um trechinho, um versículo apenas isolado e não percebe o motivo daquilo, né, ter sido escrito, e aí entende uma outra coisa que não exatamente o que foi pretendido pelo autor, né? Então é sempre bom a gente ter essa visão geral. Se você não vai ler o livro inteiro de uma vez, né, como agora, porque é um livro curtinho, procure saber antes a respeito disso, porque ajuda bastante no entendimento. Então você pode, né, pesquisar rapidamente ali no Google ou num aplicativo que você tenha o propósito da carta, o motivo, né, da carta ter sido escrita ou do texto em si, se foi uma história, uma narração, enfim. É bom, ajuda muito para você entender exatamente o propósito daquilo e não entender uma coisa aleatória. E aí a gente já percebe então ali no finalzinho que ele fala: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai falar isso em outra parte também, que a intenção aqui é que a gente cresça no Senhor, né? Que a gente realmente se desenvolva. Então, ó, voltando aqui no primeiro capítulo, algumas coisas que eu destaquei para hoje, que eu acho que são importantes para o meu entendimento, para o meu crescimento. Ele fala no versículo 3, ó: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Eu sou apaixonada nesse versículo, porque ele me dá uma certeza muito grande de que eu sozinha realmente não vou conseguir ter essa vida de devoção, que eu tanto falo aqui para vocês no canal, mas Deus nos concede tudo que nós precisamos para tal coisa. A gente não precisa ficar nesse medo de, poxa vida, será que eu vou conseguir ter uma vida que agrada a Deus? Como é que tudo isso que a Camila fala realmente vai fazer sentido na minha vida? Como eu vou conseguir? Ó, Senhor, não é tão difícil porque a gente não tá sozinho, a gente tem Deus que nos concede tudo que a gente precisa, né? Aqui ele vai falar, ó: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória, da sua excelência, e por causa dessa glória e dessa excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem que a gente participe dessa natureza divina e escape da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. E aqui eu tinha notado em outro momento que essa questão de escapar da corrupção do mundo nada mais é do que viver em santidade, né? Então, o Senhor nos deu promessas preciosas, Ele nos deu grandes esperança, sabe, para viver com ele aqui nessa terra, mas já fala aqui, né, então, que é ele quem vai nos dar a condição de ter essa santidade, de escapar das coisas que não agradam ao Senhor aqui dessa terra, de participar da natureza divina. Então, como é que a gente participa dessa natureza divina? A gente participa tendo o Espírito Santo em nós, né? O Senhor Deus habitando em nós e nos dando essa capacidade, essa força, essa condição de fazer algo que por nós mesmos a gente não consegue. Porém, nós temos o versículo 5 que diz: diante de tudo isso, se esforcem ao máximo para corresponder a essas promessas. Então, eu sempre tenho isso na minha mente. É Deus quem me dá condição, é Deus quem me capacita, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Então, não adianta eu falar: Deus vai me dar graça, vai me dar coragem, vai me dar sabedoria. E eu não parar para ler a Bíblia, eu não parar para estudar, não parar para aprender, para buscar de fato aquilo, né, para aquilo entrar na minha mente, no meu coração. Então eu preciso fazer a minha parte. Então aqui ele fala, ó: se esforcem ao máximo para corresponder. Acrescentem a fé, a excelência moral ao conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a devoção e a devoção a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então são tantas características muito belas e necessárias para nós cristãos que queremos ser filhos de Deus, cópias do Senhor, e nós devemos buscar isso todo dia. Então, você ora ao Senhor, por exemplo, aqui no seu devocional, pede a Ele sabedoria e ajuda, e no dia a dia, quando você se deparar com uma situação, você também vai pensar: poxa, eu posso ser melhor, eu posso fazer diferente, eu posso lembrar que o Senhor deseja que eu seja uma pessoa que se controla, que tem domínio próprio. Eu vou fechar minha boca aqui nessa situação difícil, eu não vou falar mais que eu devo, sabe, para não perder a razão. Eu vou lembrar daquilo que eu li ali, vou buscar fazer isso. Eu quero ter essa excelência moral, eu quero ter essa fraternidade, que é um relacionamento legal com as pessoas, eu quero amar, eu quero revelar esse amor. Então você vai se esforçando também, você faz a sua parte, né? A gente tenta
e Deus nos dá graça para completar e fazer isso ser realmente muito bem feito na vida, no dia a dia. Versículo 8 vai falar: quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do Senhor. Na NVI, eu tinha anotado aqui, ó, no papelzinho, que diz o seguinte nesse texto: porque se essas qualidades, então essa excelência moral, fraternidade, amor, enfim, todas essas do versículo anterior, né? Se elas existirem e estiverem crescendo na sua vida, vão impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Na outra versão aqui, que é uma versão em inglês, ela vai falar, né? Desde que essas virtudes já estão plantadas dentro de vocês, então lembra, Deus já nos concedeu tudo isso. Através do Senhor, eu já tenho essa fraternidade, eu já tenho essa excelência, eu já tenho essa fé, eu já tenho esse amor, eu já tenho esse domínio próprio, essa perseverança, através do Senhor, né? Se eu tenho essa fé nele, que ele me justificou, que ele me guardou, que ele me santificou, que ele está dentro de mim, eu já tenho tudo isso. E aí, então, desde que eu já tenha todas essas virtudes plantadas dentro de mim e eu possuo elas em abundância, que é suficiente, né? Elas irão me guardar de ser inativa ou infrutífera na minha busca de conhecer o Senhor mais e mais intimamente. Então, essa é a versão The Passion, ela só tem em inglês, infelizmente, né? Mas basicamente fala isso, então eu acho muito bom para completar aqui o raciocínio. O Senhor já me deu todas essas coisas, eu posso simplesmente tomar posse delas e viver de acordo com elas, para que eu não seja uma pessoa inativa no Senhor, infrutífera, para que eu continue nessa busca de conhecer ao Senhor mais intimamente, para que eu não seja inoperante, improdutiva no Senhor. Eu tenho que fazer o quê? Buscar cada vez mais crescer nessas coisas. E o versículo 9 é muito importante, muito interessante, porque ele fala: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificadas dos seus antigos pecados. Então, se você não busca se desenvolver no crescimento da fé, se você não busca desenvolver aquilo que o Senhor já te deu, aquilo vai ficar ali dentro de você, mas você não vai conseguir colocar em prática e vai ser como uma pessoa cega que não vê aquilo que está nem perto, que dirá as coisas que estão longe, e você se esquece, né, no seu dia a dia, de que você já foi purificado, de que o Senhor já te santificou e já te livrou dos antigos pecados, mas como você não desenvolve aquilo, você acaba caindo nos mesmos erros, nas mesmas questões, sabe? Então é muito importante que a gente tenha em mente, realmente tenha essa carta aqui de Pedro como um alerta mesmo para a gente todo dia se lembrar: eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer na fé, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar do Senhor aquilo que Ele já me deu, para que eu desenvolva, cresça e não caia nos mesmos erros, e realmente tenha em mente que o Senhor já me purificou dos pecados antigos, da minha velha vida, do meu velho homem. Eu posso fazer diferente, eu posso ser melhor, e eu posso me desenvolver para não ser como essa pessoa que diz aqui a palavra que é cega, mas que ao contrário, ao se desenvolver, vê além, ao se desenvolver é consciente daquilo que já recebeu de Deus e age de acordo com isso, por conta dessa consciência, entende? No versículo 10, o finalzinho, né, do capítulo 1, versículo 10, vai falar: façam essas coisas e jamais tropeçarão. Então é um alerta e um convite pra gente. Quanto mais você buscar, menos você vai tropeçar, menos você vai cair naquilo que você tem dificuldade ainda, né? A gente sempre tem uma coisa ou outra que erra, que falha, mas se a gente buscar fazer isso dia após dia, menos a gente vai pro lado ruim que a gente não quer, sabe? Então, acho muito válido aqui. Outra coisa importante que eu destaquei aqui, que é o versículo 14, diz assim, que Pedro, né, ele já tinha sido revelado, aí o Senhor já tinha revelado a ele a partida dele, que ele já não viveria por muito mais tempo, já estava chegando o dia em que ele ia partir dessa vida. E eu só anotei aqui que ele sempre mostra aqueles que são íntimos dele. Não só essa questão de, vai morrer, né, tô perto da minha morte, mas qualquer outra coisa importante para a nossa vida, que vai, né, realmente dar sentido aí para nossa caminhada, o Senhor sempre nos mostra, sempre nos alerta, sempre nos avisa, nos dá um entendimento de que alguma coisa vai acontecer, para a gente ficar ligado, esperto, vigilante, sabe? O Senhor sempre fala as coisas que a gente precisa saber para o nosso futuro, se a gente é íntimo dele, se a gente busca dele. O trecho do versículo 16 até o 20,
Eu anotei aqui que é importante a gente sempre lembrar que Pedro e tantos outros apóstolos, né, eles foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu com Jesus. Então ele fala, a gente não está inventando histórias engenhosas sobre Jesus, não é uma fábula, né, não é uma historinha, não é um conto de fada. A gente viu, a gente estava lá, a gente ouviu dos céus o Senhor falar, esse é meu filho amado, né? No finalzinho ele vai falar, olha, nenhuma dessas profecias na Escritura surgiram do entendimento do profeta, né, de uma iniciativa humana, foram impulsionadas pelo Espírito Santo. Então é muito importante a gente ter isso sempre em mente, lembrar que nada que foi escrito aqui foi porque o profeta achou bonitinho, achou que combinava, achou legal, inventou aquela história. O Espírito Santo impulsionou cada um deles a escrever cada palavra aqui. Então nós precisamos realmente aceitar isso como a palavra do Senhor para nós, e não apenas como palavras de profetas, de homens de Deus, mas sim palavras de Deus de verdade para o nosso coração, para o nosso crescimento e entendimento. Outra coisa legal aqui que eu anotei sobre Ló, que ele fala que ele era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos. Então é muito legal a gente lembrar disso, porque às vezes a gente tem essa tormenta, né, no dia a dia, a gente ouve e vê tantas coisas ruins e contrárias à palavra de Deus no nosso dia a dia, mas o Senhor sabe resgatar dessas provações daqueles que lhes são devotos. Nós podemos ser justos em um mundo injusto, nós podemos ser santos em um mundo totalmente depravado. Nós podemos, porque o Senhor sabe resgatar de todas essas provações aqueles que têm essa devoção a Ele. Últimos detalhes aqui que eu também anotei já mais para baixo no versículo 2, que cada um é escravo daquilo que o controla. Então ele fala sobre falsos profetas que, né, estão levando outros a pecarem, a falharem com o Senhor. E aqui também fala sobre aqueles que já foram cristãos, mas saíram, né, dessa vida com o Senhor, voltaram aos seus erros, aos seus pecados, à sua vida antiga, e fala que teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que o conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Então é muito sério aqui, né, que a gente foque e busque realmente estar pleno, fixado no Senhor, porque caso contrário, seria melhor a gente nem ter realmente conhecido o Senhor do que voltar ao erro, né? Então, nós somos escravos daquilo que nos controla. Que seja a palavra de Deus que nos controle hoje e todos os dias, que seja a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, a voz de Deus que governe a nossa vida, porque assim, né, a gente não é escravo de nada, de nenhum pecado, de nada que aqui, né, nessa terra seja maior no nosso coração para nos atormentar e nos controlar e não permitir que a gente tenha liberdade no Senhor, porque a gente sempre volta no mesmo erro, a gente sempre volta na mesma falha, porque aquilo nos domina, aquilo nos controla. O Senhor tem liberdade pra gente, né? Então, lembre-se disso, nós somos escravos daquilo que nos controla, que seja a palavra de Deus, aquilo que nos deixa escravos, né? Escravos da vontade do Senhor, da palavra dele, daquilo que ele tem para nós. Isso sim é realmente a vida que vale a pena. Em outro trechinho aqui, ele vai nos alertar sobre a questão de escarnecedores, de zombadores da palavra de Deus, aqueles que nos últimos dias surgirão e já estão surgindo, né? Há um tempo, que vão escarnecer da nossa fé, que vão falar sobre os próprios desejos que a gente não tem seguido. E é muito legal a gente, né, lembrar desse detalhe também, porque logo, né, o Senhor virá e a gente não precisa ficar, né, se sentindo mal com aqueles que zombam e escarnecem da palavra dele. Porque diz aqui que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns pensam. Ele é apenas paciente com alguns, né? Porque se ele volta hoje, quantos ficam sem ele? Quantos ainda não se voltaram para ele? Quantos ainda não retornaram para ele? Então, o Senhor é paciente para que as pessoas sejam salvas, né? Ele permite algumas coisas e a paciência dele é para que as pessoas sejam salvas. Então, a gente pode descansar o nosso coração de que ele é fiel para cumprir cada promessa, mas ele vai fazer isso no tempo certo. Seja a promessa de voltar à terra e nos buscar, seja tantas outras que ele nos deixou na palavra. Muitas vezes ele é paciente para que a gente consiga estar, né, viver aquela promessa junto com ele e não estar longe, não estar totalmente, né, afastado do que ele desejava para a gente. E no final, gente, quero terminar aqui lembrando então que
A nossa vida deve ser caracterizada por santidade e devoção, é o que diz lá no versículo 11 do capítulo 3. Nós precisamos buscar essa vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus, né? E antecipando a vinda do Senhor, esperando o dia dele, vivendo como ele nos ordena, como ele nos orienta. E mais uma vez eu lembro para vocês, nós podemos viver isso porque ele já nos concedeu tudo que a gente precisa para essa vida de devoção. A gente só precisa se apossar da palavra, buscar ele, crescer e desenvolver tudo isso dia após dia aqui, ó, no seu devocional, na sua vida com ele. E isso vai fluir, vai crescer e você vai ver os frutos, né, brotando aí dentro de você, porque você não está sozinho, você está com o Senhor todos os dias. Eu espero muito que essa palavra te abençoe nesse dia, no momento que você está vendo esse vídeo, não importa se é amanhã como agora, ou se é super tarde da noite, a palavra do Senhor tem sempre muito poder para trazer vida ao nosso coração, cansado, preocupado, ansioso, com medo, ela sempre tem vida para nós. Eu espero que você se lembre disso e busque essa vida diariamente, não apenas quando eu faço um vídeo aqui ou quando alguém posta um vídeo aí para te ajudar e te guiar, mas que você mesmo crie essa coragem de se desenvolver na fé do Senhor, abrir a sua Bíblia, orar ao Senhor e esperar a revelação dele enquanto você lê a palavra dele. Eu tenho certeza que isso vai ser vida e luz para o seu caminho. Como diz aqui, eu até pulei, eu acho, uma parte, mas fala assim, ó. As palavras do Senhor são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no seu coração. Então, aquele momento que eu fiquei aqui pesquisando, estava buscando mesmo sobre essa questão da estrela da manhã, que é o Senhor Jesus, né? Então, a palavra dele é essa lâmpada que ilumina o nosso caminho, que tira, né, a escuridão da frente ali para a gente dar os nossos passos no rumo certo. Busque essa luz para a sua vida e a sua vida será incrível e você jamais tropeçará, como diz a própria palavra que é verdadeira e nunca mente. Amém? Eu sei que eu já falei muito nesse vídeo, mas eu espero que ele te abençoe, que ele te dê graça e vida aí para esse dia, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau! Bora fazer um devocional comigo, galera? Bora fazer um devocional comigo? Aqui estou me preparando para daqui um tempo. Aqui estou mais uma. Eu tô olhando pra mim. Aqui estou mais uma manhã me preparando para começar meu devocional. E a nossa vida deve ser caracterizada por santidade e devoção. Da melhor maneira possível. Então,